Sementes orgânicas na produção orgânica e agroecológica é o tema desta entrevista. Apresento a vocês Senair, da Conceição Leal. O Senair é assentado da Reforma Agrária e técnico agrícola da Bionatur, a primeira cooperativa de sementes orgânicas do Brasil. Antes, nosso entrevistado também atuou no Programa de Assistência Técnica Social e Ambiental do Rio Grande do Sul, como técnico ligado à Coptec, prestando serviços técnicos aos assentados da Reforma Agrária e também na Cooperforte, Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste. Desde 2020, então, na Conaterra, Cooperativa Agroecológica Nacional Terra e Vida, junto às unidades de produção familiar dos cooperados da Bionatur Sementes Agroecológicas. Senair, muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, Marcela, pelo convite. Para nós é uma grata satisfação poder ocupar esse espaço para falar um pouco da produção e comercialização de sementes agroecológicas, produção essa dos campos da Reforma Agrária. Muito obrigado. Legal. Então, e para você que vai nos acompanhar, eu me chamo Marcela Berti. Esta entrevista é organizada em parceria com o Núcleo de Estudos em Agroecologia, NEA Candumbá, do IFB, Instituto Federal de Brasília. E eu quero aproveitar para mandar um abraço a todos os estudantes e professores de agroecologia do IFB, onde eu estudei, e também a todo o país. Essa entrevista será transmitida pelos canais Futuro com Floresta, no YouTube, e pelo podcast Chá com Agroecologia, disponível no Spotify. Então, vamos começar. Senair, muito bem-vindo mais uma vez. A Bionatur é a primeira cooperativa de produção de sementes orgânicas do Brasil. Conta pra gente essa história e como e quando ela surgiu. A Bionatur, como toda e qualquer cooperativa ligada à reforma agrária, né, ligada ao MST, ela tem seus primeiros passos quando essas famílias decidem fazer a luta pela terra, né? Nesse caso, no início dos anos 90. E essa luta justa, popular, pela reforma agrária. Então, esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, né, da construção de uma cooperativa. Historicamente, né, a gente foi estimulado a ser competitivo e a luta pela reforma agrária, ela nos ensina, ela nos capacita, ela fomenta para sermos cooperativos, né? E diferentemente do que o sistema vigente daquele período colocava. Então, ao fazer a luta pela terra, essas famílias são assentadas, né, na região da Campanha Gaúcha, mais precisamente em Ulha Negra e Candiota, nos municípios de Ulha Negra e Candiota, e nesse período elas começam a fazer a mudança desse território, né? Um território que anteriormente era tomado pelas grandes extensões de terra, um campo sem gente, né? E feito a luta pela terra, mesmo ela sendo constante, esse processo, elas nesse período elas já começam a fazer essa mudança, né? Com educação, com habitação, né? A comercialização, o mercado, saúde e também com o cooperativismo, né? E já vem da base, já vem da luta pela terra esse anseio de ter iniciativas cooperadas. Em relação à produção de sementes, essa região ela já é uma região com zoneamento climático propício, né? Tem empresas
trabalhando com esse setor desde a década de 40, 50, produzindo sementes nessa região, e a Bionatur vai dar seus passos mais para frente, né? No final, de 80, né, nos inícios dos anos 90, começam a chegada das primeiras famílias aqui nessa região. Já em 96 é um plano nacional do MST faça com que a agroecologia seja pensada com mais afinco, que ela esteja incluída nas pautas de luta, né? Nos anos seguintes, a cooperativa regional começa a produzir, abre um espaço de produção e comercialização de sementes agroecológicas, registrando, né, a marca Bionatur, né? E já nesse ano ou nos anos seguintes inicia as primeiras experiências com produção de semente agroecológica na região, né? Inicialmente com agricultores que produziram anteriormente ligado a essas empresas convencionais, né? Um grupo pequeno de agricultores que foram, vamos dizer, sócios fundadores da cooperativa, né? E produtores. Isso lá nos anos de 99, 98, 99, começaram, né? Queriam produzir semente agroecológica sem veneno, sem patrão, né? Esse foi um pouco do início já, né, desse período. Mais para frente, né, nos anos 2000, tem um grande debate na sociedade, né, no meio rural, no meio do campesinato, com a entrada dos transgênicos, né, via contrabando por agricultores, né, e pela facilitação das empresas de produção de semente transgênica. Com essa facilitação entrou a primeira semente, né, de soja transgênica no Brasil, entrada via Rio Grande do Sul, né? E houve um grande debate, né, na sociedade em torno das sementes crioulas, e a Bionatur nesse período teve muito forte, muito atuante nesse sentido. Nos anos posteriores, o aumento da produção, o incremento de novos agricultores, né, o aumento da diversidade da produção, quantidade, né, esse reconhecimento a nível nacional, né, já que a cooperativa também passa a ser uma estratégia nacional, trabalhando em rede, né, com alguns outros estados, né, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, que a gente tem trabalho até hoje, né, muito dificultado em função da pandemia, mas a gente continua, né, forte fazendo esse trabalho. Então, em 2010, a cooperativa também inicia, além de produzir, né, a semente agroecológica, a gente inicia um processo de certificação dessa produção, né? Certificação por auditoria, mais tarde certificação participativa, que é um processo de muito maior envolvimento por parte dos agricultores, das famílias, né, e que dá uma garantia, além da organização, a garantia de conformidade orgânica que a gente acredita que tenha um melhor resultado. E estamos até hoje, né? Então, acho que é interessante a gente colocar um pouco desse resgate histórico meio rápido, né? Que nada disso seria possível sem que essas famílias tivessem feito a luta pela terra, né? Sem inicialmente elas terem tomado essa decisão, né? Inicialmente pela necessidade e pela convicção que a luta pela terra ela é uma das lutas mais justas e mais bonitas que possa existir, né? Então, nada disso existiria. A Bionatur não existiria sem anteriormente esse conjunto de famílias terem tomado essa definição. Um pouco, né, do início, né, de quase 30 anos da Bionatur.
Legal, Senair, muito bom esse histórico, né? Esse resgate aí da importância da luta pela terra, né? Da solidariedade, a construção do cooperativismo, né? Isso tudo resumindo aí a essência do histórico da Bionatur. Senair, recentemente o MAPA ele divulgou uma nova portaria que regulamenta a produção orgânica e agroecológica, né? E uma das mudanças que essa portaria trouxe foi a necessidade, a partir do ano que vem, dos agricultores utilizarem apenas sementes orgânicas na produção orgânica. E eu gostaria de saber da Bionatura, assim, como é que vocês interpretaram essas mudanças, né, na legislação e como é que vocês estão se preparando, encarando assim os desafios que estão vindo pela frente? A gente tem acompanhado, né, desde do início dos processos, né, né, iniciou lá em 2010 e veio protelando e, né, 2010, 2012, então nesse momento, né, no ano que vem, esse decreto entra em vigor, né? A gente acredita, né, que somente decretos ele não estimulam a agroecologia, né? Ele regulamenta uma atividade. Isso é interessante, né? Porque é uma atividade que deve ser regulamentada, né? Porque tem a sociedade civil, o público consumidor que está atento, né, sobre isso, e isso é interessante. O papel, né, a nossa, vamos dizer, a nossa força, ela é de produzir e comercializar sementes de qualidade, né? Produzidas, a gente produz sementes em sistemas agroecológicos, né, de produção com sistemas complexos, que eles são esses sistemas certificados, com certificação orgânica, né? Então, é um processo muito mais complexo do que tu simplesmente encaixar isso dentro de um certificado, né? Então, isso também ajuda a definir um pouco do público consumidor, o público parceiro que a gente tem, né? Que aposta na tecnologia que a gente vem produzindo sementes desde o princípio, né? Isso é importante a gente deixar bem claro, né? Né, tem crescido a demanda desse público que já é nosso parceiro, né? Tem dados aí que nos últimos anos a produção orgânica brasileira ela cresceu enormemente, né? E nesse último período de pandemia, ela cresceu muito mais ainda, né? Quem quiser procurar dados mais concretos, né? Tem o Instituto Brasil Orgânico que apresenta esses dados com muito mais clareza, mas a tecnologia empregada para produzir semente, ela também define qual é o público que a gente vai atender com as nossas sementes, né? Existe hoje, né, no Brasil, também a produção orgânica, que ela é um processo muito sofisticado de produção, com um uso muito intensivo de todos os recursos, né, que tenham e que sejam viáveis e possíveis e claro que atendam à conformidade orgânica de ser utilizado. Então, agricultores muito tecnificados estão fazendo o uso desses processos, né, de sementes híbridas, né, a gente não vamos colocar aqui que somos contrários, né, desse vigor da natureza e tal, mas as sementes que a Bionatur tem trabalhado durante todo esse período, ela atende um público bem específico, né, e poderia ser muito mais abrangente se tivesse mais incentivo para essa área da agroecologia, né? Deveria ser casado, a gente tem essa crítica que deveria ser através de decretos, mas que estimulasse tanto a produção de semente, mas também abrisse espaço
para novos agricultores, para que os agricultores também se qualificassem e conseguissem acessar mercados diferenciados para seus produtos, né? Que as políticas aí do PA, do PNAE, elas estivessem em pleno vigor, e o que a gente vê, né, nesse último período é um descenso, né? E, assim, a produção, né, quando ela envolve, né, ela envolve jovens, envolve mulheres, envolve crianças, homens, né, toda a família envolvida nessa produção, lá no final da cadeia produtiva, vamos dizer, de um agricultor que adquire essa semente, normalmente é esse tipo de agricultura que a gente vê, né? Então, a gente tem enormes desafios, né, de acompanhar com qualidade, né, com qualidade e com quantidade, porque a demanda por sementes, ela tem aumentado juntamente nesse último período, e a tendência né, no próximo ano, de aumentar muito mais, né? Então, a gente tem que, durante esse ano, a gente tem um pouco mapeado qual é o público consumidor na semente, qual é aonde que a gente pode crescer, né? Mas não esquecer da onde que a gente nasceu, qual é a nossa raiz, qual é a nossa matriz tecnológica. Esse é um pouco assim, dos desafios no ramo do comercial, vamos dizer. E os desafios que eles vão muito além, né, que a gente acredita que eles vão muito além, isso a gente conversa com os agricultores, e dá para dizer que a gente é muito criança conversando com agricultores que estão há 30 anos já produzindo semente, né? Então, a gente aprende muito nesse processo, né? Essa troca de saber, essa construção de conhecimento dentro da agroecologia. E a gente tem esse desafio de construir, né, com os parceiros, todos eles, né, produtor de semente, público consumidor da semente, né, o público que adquire lá na feira, né, os produtos que essas famílias vêm produzindo, né, as instituições de pesquisa, né, todos os parceiros possíveis, né, dentro a parte da extensão, né, para que a gente não esqueça e que a gente adquira força de construir, né, de repente viabilizar, né, a gente tem ferramentas para isso, de construir um grande programa, né, de transição para a agroecologia, porque a crítica que a gente tem é, né, os decretos eles não vão aumentar o número de agricultores produzindo agroecológico, né? E o que a gente tem visto do outro lado é um sistema do agronegócio muito fortalecido, né, que concentra a terra, que promove o êxodo rural, né, que tem o lucro como sua maior bandeira, né, contamina as águas. As sementes, elas não são tratadas da forma com que a gente trata, da forma com que os nossos agricultores tratam, elas são meras mercadorias, e a gente sabe, a gente tem convicção que a gente é portador de um projeto maravilhoso, um bom projeto, né? Quando eu digo nós e todos esses parceiros que acabei de citar, né? Então, a gente acredita que o próximo desafio, talvez do século e do próximo século, seria esse, né? Da gente transitar para a área da agroecologia, né? Fazer um grande plano nacional que a gente realmente fosse incentivado, né, a ser produtor, ser agricultor, porque jeito de fazer a gente tem, né? Não temos as ferramentas, não somos apoiados para fazer isso, né? Então, à medida que vem uma demanda muito grande, né, que certamente no próximo ano as demandas vão vir e já estão vindo, né? Isso, eu sou da área do campo, né, mas da área das agrárias, mas muito mais humanas do que agrárias, né? Porque a gente que trabalha no campo, a gente convive, a gente conversa com pessoas, né?
Então, os desafios, eles estão postos para empresas que quiserem tratar a semente como mera mercadoria, é uma grande aposta, né? Então, o que a gente acredita que, né, e temos essa noção do grande desafio que vai ser nesse próximo período, né? Tem aumentado a nossa demanda, né, a demanda por sementes agroecológicas da Bionatura, ela vai aumentar, tem dentro dos nossos parceiros e de outros possíveis agricultores que também já vêm demandando Então, tem um aumento na quantidade das sementes, né? E isso só com grande suporte, né? Eu acho que deveria ter muito mais incentivo nessa área da produção de semente, porque uma cooperativa ou uma empresa sozinha, ela não conseguirá dar conta de toda essa demanda, né? Porque se a gente vai avaliar que nos últimos períodos a produção, o consumo de orgânico no Brasil, ele cresceu na ordem de 30% ou mais de 30%, e quando a gente analisa que empresas do setor, né, que dominam o setor mundial de sementes também estão entrando nesse negócio, a gente vê que existe essa possibilidade e vai existir incentivo para que a produção orgânica também saia fora do país, né? Que ela seja exportada e que não fique para a soberania alimentar do povo brasileiro, né? Que é a base da agroecologia, né? A gente defender esses princípios, né? Então, somente com grande plano, vamos dizer assim, que daria conta de toda essa demanda. Mas é um mercado, sim, que a gente tem que se qualificar permanentemente, né? A gente, enquanto assistência técnica, enquanto uma cooperativa, né, que envolve toda a cadeia produtiva, permanentemente se qualificar para produzir e ofertar sementes de qualidade e na quantidade que a gente consiga minimamente atender esses parceiros que já são nossos apoiadores históricos. Muito legal, Senair. Foi muito bom você lembrar, né, da importância da construção de políticas públicas, né? Que bom seria se tivéssemos várias Bionaturs aí espalhadas por todo o canto, né, desse país. Então, enquanto isso não acontece, né, a Bionatura ela tem como atender todo o mercado nacional de sementes, né? Então, essa é uma pergunta que acho que você já começou a responder, mas eu queria saber mais, queria saber assim, quais desafios vocês enxergaram lá no passado, e por isso saíram na frente para garantir a soberania em relação a esse importante insumo que são as sementes, né? Você falou sobre a semente não ser tratada como mercadoria. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quando as famílias chegam na terra, elas já trazem consigo, né, algumas sementes da sua localidade de origem, né? Então, no passado, essa relação mais globalizada do mercado, ela estava menos aquecida, vamos dizer assim, né? Então, as famílias se voltaram muito para produzir para o seu consumo. Para ti ser soberano, tu tem que produzir teu alimento, né? E para ti produzir teu alimento, tu tem que ter diversidade. Para te ter diversidade, tu tem que ser dono da tua semente. E as famílias, né, elas aprenderam no decorrer do processo fazer essa seleção, né, importante para a agricultura local, de acriolar sementes que elas trouxeram de outras regiões, né, sementes que ganharam de parentes, de amigos, enfim, esse
foi um dos primeiros desafios a não perder essa grande variabilidade genética que inicialmente ela era para o consumo da família. E quando a gente fala em geração de renda, que a semente a semente crioula ela é geradora de renda, a gente não está falando só dessa renda direta, essa renda monetária, a gente está falando de geração de renda não monetária, né? Aquilo que tu deixa de consumir, aquilo que tu deixa de comprar, né, no mercado e de qualidade duvidosa. Essas famílias, elas tiveram esse grande desafio, elas tiveram e aí é importante destacar que o que eu citei anteriormente, que naquele período o MST já fazia esse debate, que a agroecologia fosse uma pauta de luta nacional, também as sementes estava incluída e isso também na soberania da família, né? Então esse foi o primeiro processo. Não bastaria tu ter semente e pensar ela somente de uma forma mercadológica, de uma lógica de mercado, né? Então tu vende tu trata ela como produto e aí depois tu tem que comprar outra coisa, né? Então as propriedades, as unidades de produção familiar, elas de tudo produziam, né? Apesar de com o passar do tempo, né, as dificuldades irem aumentando para te manter, né, a pureza desses materiais, né? A gente teve, eu coloquei antes aí em relação à soja transgênica, que foi uma delas, né? Anteriormente as famílias produziam soja que é um grão maravilhoso, né? Uma planta extraordinária, que hoje ela é tratada pura e simplesmente como uma mercadoria com gene lá para te fazer venda casada de agrotóxico, né? O milho, anos depois, tratado da mesma forma. E o milho é um caso muito pior porque ele contamina outras plantações, né? Então, cada ano os desafios eles vêm aumentando, né? Para te fazer a manutenção desses materiais com pureza varietal de origem, que tu consiga fazer melhoramento das sementes, né? Tem casos de famílias que perderam por contaminação, por contaminação, inclusive, de agrotóxico, seja do vizinho, ou seja, de outro tipo de pulverização, né? Enfim, de algum tipo de impacto ambiental. Então, esse foi a marca assim inicial de tudo o que acontece, o que vem acontecendo hoje, né? Esse é os maiores desafios, né? Tu produzir para tua família, tu produzir semente, tu produzir. A gente tem inúmeros casos de famílias que fazem feira também, né? Elas produzem semente, produzem, tem uma base muito diversificada na sua propriedade. E fazer esse comércio justo, né? Tu não explorar simplesmente porque é um produto orgânico, transformar isso num nicho de mercado, isso não é o pensamento que a gente vê nas famílias, elas fazem a comercialização por um preço justo, elas têm essa convicção que produto orgânico não é nicho de mercado para elite, que ela é também para o povo, né, ter soberania alimentar. E isso também está nas estratégias, né, de tu resistir, tu ter apoiador, né? Porque a partir do momento, se naquele período lá tivéssemos tomado estratégias diferentes, hoje a gente não teria um grande número de apoiadores, né? Que a Bionatur tem, que a Reforma Agrária tem, né? Então, esses processos iniciais na construção daquilo que tu quer de futuro, ele assim é extremamente importante, né? Um marco zero para qualquer coisa que que a gente vai fazer. Então, também outras questões ligadas que é bom a gente colocar dessa popularização dos direitos, né, das famílias camponesas, né, de forma geral,
que ajudam, né, políticas, apesar de serem, naquele período, não terem sido muito grandes, mas foram muito importantes, né, para a estratégia de soberania, né, o PA semente, né, o PA das mais diversas formas de aquisição de alimentos, né, isso qualificou agricultores para entrar em sistemas mais complexos na participação do mercado, inclusive feiras agroecológicas esparramadas nas mais diversas regiões aí do estado. Um exemplo que a gente cita sempre, né, dessa iniciativa, a região metropolitana daqui do Rio Grande do Sul, né, com um grande número de feirantes que tiveram o início com o PA, né? O PA foi uma política extremamente importante naquele período para essas famílias terem o primeiro acesso terem acesso mais maior em relação ao mercado, se qualificar para acessar o mercado, né, nessa comercialização que a gente colocou antes, essa comercialização justa, né, variada, diversificada, né, com oferta de grande variedade de alimentos altamente nutritivos, diferente do que o agronegócio está preparado para fazer, né? A gente coloca que só para citar de exemplo, agora nas campanhas que a gente fez aqui na região, né? E as famílias, tu vê o orgulho delas de estar na terra produzindo hoje, né? Do grande apoio que por parte da sociedade, diga de passagem, que os reacionários eles existem até hoje, de a gente conseguir fazer uma grande doação de alimentos aqui na região, aqui na região da campanha de Bagé. Fizemos isso em Ulha Negra, vamos fazer agora nos próximos dias aqui em Candiota, né, para mostrar que a reforma agrária dá certo, né? Então, isso foi feito no Brasil inteiro, né? O MST teve essa iniciativa em tempos de pandemia, né? Porque o desgoverno que acontece hoje, a gente vê o rumo que o país está entrando, né? A fome está tomando conta. Então, essa estratégia, né, ela nunca foi errada, né? Tu não deixar, né? Enquanto organização, enquanto movimento social, a gente se preocupou muito em não deixar as famílias serem cooptadas por esse modelo de agricultura, né, predatória. A gente teve e tem cada vez mais essa preocupação, porque diariamente nossos agricultores eles estão sendo assediados para entrar nesse novo, não tão novo assim, né? Desde 1940 e poucos no Brasil, mas parece que ele é muito recente, né? Porque é muito sedutor e tal. De a gente não deixar as famílias serem cooptadas, né, por esses temas. Isso foi uma estratégia desde o início, né? Devemos cada vez mais aperfeiçoar as nossas ferramentas, né, as nossas cooperativas, para que elas sejam cada vez mais inclusivas no processo de produção, que elas sejam mais diversificadas, que elas consigam gerar renda para as famílias, que ela consiga trazer o jovem novamente para a unidade de produção familiar. É um desafio grandíssimo que a gente tem, né? O envelhecimento da agricultura camponesa, não só nas áreas de assentamento da reforma agrária, né, mas na agricultura familiar como um todo, né? A agricultura familiar campesina como um todo, ela vem sofrendo com o envelhecimento, né? E quando tu não tem mais saúde, quando tu não tem mais idade para trabalhar, o que acontece, né? A máquina substitui o homem, e quando a máquina substitui o homem, onde existia diversidade, onde existia cultura, onde existia semente crioula, vai deixar de existir. Então, isso que a gente não pode deixar acontecer em nossos territórios, né? A gente é reconhecido, né? Quando a gente fez a luta pela reforma agrária, a gente é reconhecido
por ser territorialista, né? Mas isso num bom sentido, não no sentido mas que esse território seja dominado pelas famílias, que ele seja de inclusão, que ele seja de diversidade, né? Então isso continua sendo, e eu acredito que vai ser enquanto existir reforma agrária, né? E eu acho que existir reforma agrária vai ser para sempre, porque a reforma agrária é um processo, né? Ele é contínuo, apesar de a gente achar que muitos críticos achar que não existe reforma agrária no Brasil, ela existe sim, ela é um processo, o sangue ali está fervendo e mais cedo ou mais tarde, né, novamente eu acho que o Brasil volta a reforma agrária para a pauta, né? Como tem voltado em alguns países vizinhos nossos, aqui, Argentina, outros países da América, tem voltado a essa pauta. Então, é isso que a gente acredita, né? Que a gente tem que estar no meio de gente, no meio de quem realmente te apoia, né? E essas sempre foram as estratégias da cooperativa, né? E a gente que está diariamente no campo, conversando com as pessoas, muito mais limitado agora em relação a esse período, né, da pandemia, a gente acredita nessas questões, né? Isso mesmo, Senair, foi muito legal, né? Muito mais do que atender a demanda, né, por sementes, vocês querem incentivar cada vez mais que mais produtores de sementes surjam, né? E que a gente consiga aí avançar nas pautas. Foi muito legal você lembrar do PA Sementes, né? A nossa entrevista chegou ao final, que pena, foi uma conversa tão boa e ia render muito mais, né? Mas, enfim, eu queria mais te agradecer novamente, Senair, você quer dizer mais alguma coisa para a gente, para quem está assistindo? Acho que deixar um forte abraço a quem nos assiste, né? Um abraço virtual, é assim que tem sido ultimamente, né? Muita reunião virtual e dizer que a gente está aqui no garrão do Rio Grande à disposição para outras atividades nesse sentido. Muito legal. Então, eu vou deixar o endereço da Bionatur nos comentários para quem quiser conhecer mais. E para você que quer um futuro com florestas e com agroecologia, se inscreva no canal e conheça mais iniciativas como esta. Muito obrigada e até a próxima.